Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Um bom dia, uma boa quinta-feira. Estamos aqui mais uma vez para trazermos um vídeo, trazendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para nós que somos seus filhos. Eu quero também, meu irmão e minha irmã, te convidar para que tu deixe o like e compartilhe esta palavra com teu irmão, com tua irmã, com conhecido e com desconhecido, e seja propagador da palavra de Deus também. Eu quero também convidar todos aqueles que assistem esse vídeo e que não são inscritos, que venham se inscrever no canal para fortalecer esse canal, fortalecer essa obra que está sendo feita, meu irmão. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, pela tua disponibilidade em assistir esse vídeo, em propagar essa palavra e fazer parte desse canal. Lembrando também aos irmãos que nós iremos presentear um irmão ou irmã com uma Bíblia. Então é importante, e eu te convido mais uma vez a deixar os comentários para que a gente venha presentear esse irmão ou essa irmã logo logo com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. E hoje nós iremos falar sobre profeta. Você quer ser profeta de Deus? Você tem certeza disso? Se você tem, meu irmão, nós iremos hoje conhecer como as Escrituras nos ensinam no Novo Testamento, o maior profeta nascido de mulher, aquele que seguiu perfeitamente aquilo que o Senhor quer que um profeta de Deus siga, aquilo que cumpriu desde antes o seu nascimento até a sua morte, a vontade de Deus e a sua missão. Hoje no mundo tem muitas pessoas se dizendo que são profetas e profetizas de Deus. Mas verdadeiramente essas pessoas têm cumprido a missão que Deus os instituiu? Verdadeiramente essas pessoas têm feito aquilo que Deus quer que elas façam? Elas têm vivido para si? No mundo que nós temos vivido de um evangelho que tem sido pregado, um evangelho de facilidade, um evangelho em que as pessoas têm que viver conforme a sua vontade e que não fazem aquilo que Deus quer, que não negam a si próprio, que vivem comendo e bebendo das coisas do mundo, vivendo das luxúrias do mundo, principalmente nas mídias, nas redes sociais. Muita gente se titulando como homem e mulher de Deus, e com milhares e milhares de seguidores, influenciando pessoas a serem igual a eles. Porque muitos acabam se espelhando naquelas pessoas que se dizem ser homens e mulheres de Deus e esquecem de se espelhar nele, no próprio Deus, no Mestre, Jesus, o Cristo, o Nazareno. E hoje nós vamos fazer aqui um estudo sobre como é ser um profeta. E vamos iniciar lá no Evangelho segundo Lucas. Lá no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 5 em diante. Eu te convido a abrir as Escrituras, se tu tiver acesso aí, para que tu examine nas Escrituras aquilo que está sendo falado, seja por mim ou qualquer outro. Eu sou apenas mais um, meu irmão, mas que está aqui para te ajudar, para fazer com que tu conheça verdadeiramente a palavra de Deus, para que verdadeiramente tu entenda, e que em nome de Jesus o Cristo, tu aprenda, tu entenda, e que viemos colocar em prática a palavra dele. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vai dizer que na época de Herodes,
rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, e que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. E a palavra já inicia dizendo que Zacarias era da descendência de Arão, era um levita, e que era um sacerdote no templo de Deus. E que sua esposa também era descendente de Arão, era uma levita também, da tribo de Levi. E o versículo 6 vai dizer que os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Então isso, meu irmão, já de cara nos ensina que um homem e uma mulher de Deus, que se dizem ser sacerdotes de Deus, seja quem for, o teu pastor, tua pastora, teu líder, tua líder, seja no teu grupo familiar em casa, seja, meu irmão, em qualquer lugar, temos que verificar a vida dessas pessoas que se titulam como sacerdotes de Deus, como homens e mulheres enviadas por Deus, inclusive a mim, que estou aqui trazendo essa palavra. E vai dizer que os dois andavam, no versículo 6 do capítulo 1 de Lucas, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. De forma irrepreensível, meu irmão. Então quer dizer que eles estavam ali constantemente cumprindo e seguindo as leis, as doutrinas, os mandamentos do Senhor. E o versículo 7 vai dizer que, contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Mais uma vez vimos aqui um casal de idosos que não tem filhos, como o caso de Abraão e de Sara. E aqui aprendemos que eram pessoas que viviam uma vida devocional dedicada a Deus, a sua obra. E aí fica a pergunta, meu irmão, para ti, para muitos que vendem bênçãos e bênçãos aí, se eles eram homens e mulheres de Deus, e por que Deus não os abençoou? Porque filhos naquela época eram um sinal de bênção. Quanto mais filhos, mais abençoado o homem era, visto pela sociedade. E quantos hoje em dia estão vendendo bênçãos aí, como Deus está distribuindo bênção para todo mundo? Eu não estou dizendo que Deus não pode distribuir bênçãos. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, do infinito, daquele que criou tudo e todos. Ele pode dar a quem ele quiser, como também ele pode tirar. Mas vemos homens e mulheres irrepreensíveis, Abraão e Sara também, no início da sua trajetória. Ou você acha que Sara também não foi uma mulher forte? Quando seu esposo chega para ela e diz, vamos partir dessa terra. O único e verdadeiro Deus falou comigo. Sabemos, ou para quem não sabe, meu irmão, que Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Mais precisamente, a região da Babilônia, daquela época. Antes de ser essa Babilônia que conhecemos de Nabucodonosor, a Babilônia do profeta Daniel, não. Mas sabemos que era uma terra politeísta, que segundo alguns historiadores e teólogos, provavelmente o pai de Abraão era um fazedor de esculturas, de deuses pagãos, dos deuses dos caldeus. E com certeza, Abraão era um homem que tinha fé em vários deuses, porque aquilo era normal dentro da sua sociedade, dentro daquela localização, dentro daquela realidade de vida que ele vivia. Até que um certo dia, um certo ser, que se denomina como o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, chega para ele e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei.
E imagine Abraão chegando para sua esposa, e sua esposa, muito provavelmente, como ela lidou com isso. Ela foi uma mulher sábia e obediente à voz de Deus, que disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te apresentarei. Mas ele tinha em si um problema, ele não tinha filhos. A idade vinha se avançando a cada ano. E Deus não abençoá-la com um filho. E hoje, muitos se dizem ser homens e mulheres abençoados por Deus, principalmente quando envolve dinheiro. Ah, eu sou abençoado. O fulano de tal é abençoado porque tem dinheiro. Ah, o irmão ali, a irmã ali é lá abençoado por Deus, é um pobre coitado, não tem nada. Meu irmão, cuidado. Que Deus confunde os sábios desse mundo e os torna tolos. E Deus levanta os pequenos desse mundo para confundir os grandes. Presta atenção na tua vida. Retém-se. Faz uma análise. Contém-se. Verdadeiramente, procura saber a vontade de Deus. Pede discernimento ao Senhor. Compreensão espiritual para saber se verdadeiramente aquilo vem de Deus ou não, se aquela pessoa tem comunhão com Deus ou não. E aqui nós vemos que homens e mulheres que viviam uma vida simplesmente para servir e fazer a vontade de Deus não eram abençoados com filhos, mas chegou um dia que Deus viu as suas causas e os abençoou com propósitos. Fica detalhe muito importante, com propósitos. Porque muitas das vezes o meu propósito não é o propósito de Deus. Muitas das vezes os nossos propósitos não condizem com os propósitos de Deus. Isaías vai dizer que os caminhos deles são maiores do que os caminhos dos homens. Não é a minha vontade, é a vontade dele que tem que ser feita. A oração que ele nos ensinou, o mestre diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Como é feito no céu, seja feito na terra, em minha vida e em tudo, meu irmão. Aí vamos prosseguir, para que o vídeo não se prolongue demais. Versículo 8. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava em serviço, Zacarias estava em serviço, ele ministrava como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Versículo 10. E quando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas esperava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Isso no versículo 11. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Versículo 12. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Quem não virá temer diante de um anjo do Senhor, diante das coisas do Senhor? As coisas espirituais, meus irmãos, são muito mais além, muito mais complexas do que as coisas materiais que nós vemos. Versículo 13. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João, em hebraico, Yohanan. Versículo 14. Ele te será motivo de grande felicidade e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Versículo 15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Aleluia, que coisa maravilhosa. Quem não quer ser grande aos olhos de Deus? Mas isso tem um preço.
E isso não é para qualquer um, meu irmão e minha irmã. Nem tudo que reluz é ouro, como nem todos que abrem a boca e dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós temos que estar atentos. Vigiai e orai, pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Prosseguindo, versículo 15. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Isso é um profeta de Deus. Desde antes do seu nascimento ele já era pleno do Espírito de Deus. Lá nos próximos versículos nós iremos ver, e nos próximos capítulos, que Maria descobre que sua prima Isabel, que segundo a palavra eles eram parentes, não se tem a certeza de que eram primas de primeiro grau, ou qual era o tipo de parentesco, mas segundo os historiadores e teólogos, estipula-se que elas eram primas de primeiro grau. Então Maria, também grávida, vai visitar sua prima Isabel, que estava grávida. E nós sabemos que Maria, ao chegar, João no ventre de sua mãe, se manifesta com alegria, com o poder do Espírito de Deus, ao ver a chegada do Mestre ainda no ventre de sua mãe Maria. E muitos não manifestam o Espírito de Deus na presença do próprio Deus. Meu irmão, não adianta dizermos que somos de Deus se verdadeiramente o Espírito de Deus não estiver aqui em nós, nos guiando. Prosseguindo, versículo 16: e conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Versículo 17: ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias. João avançou na presença de Deus o mesmo poder e espírito de Elias. Naquela época de Jesus, o povo esperava, me corrigindo, de que Elias voltasse. Elias voltou, estava no meio deles. O mesmo espírito que estava no profeta Elias no Antigo Testamento, na época dos reis em Israel, também estava em João o Batista. Continuando o versículo 17: com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. O propósito do profeta de Deus é preparar o povo para Deus. Não é que o povo seja preparado para ele, não é que o povo venha reconhecer que ele é Deus, ou que é algo desse tipo, ou que venha ser idolatrado, ou que venha ser louvado pelo seu povo. Cuidado com esses que vivem idolatrando e exaltando homens e mulheres que são intitulados como servos de Deus. O único que é digno de adoração, louvor e de toda idolatria é Deus. E ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Isso nos serve de ensinamento, de aprendizado. E vamos dar um salto. Saímos do capítulo 1. E nós iremos lá para o capítulo 3 do mesmo livro de Lucas, que vai dizer: João cresceu. Alguns dizem que João, muito provavelmente, participou e esteve junto com os essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que se repartiu, que se dividiu, que saiu do meio dos fariseus, porque os fariseus se corromperam. Porque os fariseus se deixaram se corromper, principalmente pela questão política, porque Israel estava sendo, naquela época, dominado pelos romanos,
E muito das práticas e das doutrinas do Senhor foram corrompidas pelos fariseus. Como sabemos, os próprios fariseus foram quem levaram Jesus Cristo, o Mestre, à crucifixação. Então, meu irmão, é normal errar. Nós estamos aqui para aprender também. Então, os essênios acabam se dividindo, saindo do meio. E eles formam o próprio grupo deles, afastado dos centros, afastado das cidades. E eles passam a viver em cavernas. Sabemos muito bem que o maior achado arqueológico de todos os tempos são os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Esses manuscritos que comprovam as escrituras bíblicas, alguns desses livros bíblicos foram encontrados por um certo menino que era um pastor, que uma vez entrou dentro de uma caverna e achou uns vasos. Alguns vasos acabaram sendo quebrados por esses meninos, que não era só um. Então esses meninos chegam para seus pais, e seus pais descobrem, vão até lá e descobrem que acharam um artefato arqueológico ou descoberta arqueológica, até que vieram alguns arqueólogos, historiadores, pessoas com poder aquisitivo, e fizeram a aquisição, acabaram comprando alguns desses manuscritos, e outros foram levados para os museus, e alguns estão hoje sendo expostos no museu lá em Jerusalém, Israel, para comprovar. E esses manuscritos são justamente os manuscritos que eram dos essênios. E alguns historiadores, voltando, dizem que João Batista passou um certo tempo da sua infância, da sua adolescência, junto com os essênios. Porque os essênios tinham a prática do banho da purificação. Por isso que vem a questão do batismo, do banho batismal. Mas isso não é, mas a palavra aqui não nos testifica se isso verdadeiramente aconteceu. Isso é apenas uma suposição histórica, teológica. Mas vamos prosseguir. Lucas, capítulo 3, versículo do 1 em diante. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, isso no versículo 2, do capítulo 3, do Evangelho segundo Lucas, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então, João recebeu uma palavra, uma convocatória. Ele foi convocado pelo Senhor, pelo próprio Deus, para cumprir a sua missão. Ali se iniciava a missão de João Batista. Foi para isso que ele nasceu. E nós vamos ver agora um desenrolar da história. Como João agiu, como foi a vida de João. Qual eram as atitudes de João Batista. Versículo 3. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então isso era novo naquela época. Ninguém ainda havia falado de batismo, de perdão de pecados. Ninguém. Ainda se tinha naquela época, e era predominante no meio da sociedade das pessoas, de que só os sacerdotes eram os homens de Deus, os enviados de Deus, só eles tinham acesso, só eles sabiam ler e escrever.
Praticamente 99% da população era analfabeta e não tinha acesso às escrituras. Não tinha acesso à leitura, à escrita. Até que veio um certo João lá do deserto. Quem é esse que vem lá do deserto? Proclamando o batismo. Proclamando arrependimento, perdão dos pecados. Versículo 4. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Isaías, há quase 600 anos antes de João, já havia proclamado sobre João e também sobre Jesus. Ele vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Pois que todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. Todo vale será aterrado, será plano. E todas as montanhas e colinas também será plano. Os caminhos de Deus não existem altos e baixos. Existe uma linha reta. Existe um caminho reto. Existe equidade, justiça. E ele prossegue: as estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. Então, se a tua vida anda torta, se teus caminhos andam tortuosos, se tu anda no vale ou se tu está na montanha, Deus vai tornar isso plano e reto. Os propósitos de Deus são planos e retos. E só Ele que sabe qual é o propósito dele para a tua vida. Mas crer que Ele tem poder para transformar a tua vida. Versículo 6. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Esse Deus é maravilhoso, Ele oferece salvação. Para nós que não somos merecedores e nem fazemos por onde merecer. Continuemos no versículo 7. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Então João era bem claro e objetivo nas suas palavras, meu irmão. Não tinha evangelho doce. Ou como Paulo diz, que naquela geração as pessoas tinham que provar de um evangelho como se fosse um migal, um alimento líquido, porque elas não suportavam um alimento mais sólido, um alimento mais forte, porque não suportavam uma palavra mais difícil. E é isso que João também fala, raça de víboras. E isso serve para nós. O que nos persuadiu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura era a ira de Deus que João estava proclamando. O que nos persuadiu a fugirmos da ira de Deus e a buscarmos Ele? Será que fomos nós? Será que fui eu? Ou foi o Senhor que nos levou ao arrependimento? Através da sua misericórdia. Versículo 8. Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. Nós temos que produzir frutos que demonstrem arrependimento, meu irmão. Não adianta eu dizer que sou cristão, mas se eu não produzir frutos que demonstrem o meu arrependimento, a minha mudança. Certa vez Jesus vai dizer que Ele é a árvore e nós somos os galhos. E que os galhos devem dar frutos e todos aqueles galhos que não dão frutos serão cortados pelo Pai. Serão atados em feixes e jogados no fogo. Se nós não dermos fruto, se essa palavra ficar apenas aqui, se tu apenas ouvir durante alguns minutos ou segundos e isso é só mais um, tem milhares, eu vou passar. Ou se essa palavra ficar represa em ti, se ela não for propagada para outros, nós não temos que ser represa. Nós temos que ser um rio fluindo, um rio de águas vivas fluindo. E ele prossegue.
E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então ele diz, essa palavra era para o povo daquela época, era para os fariseus, principalmente os religiosos. Cuidado você, religioso, porque acha que está dentro da igreja, que cumpre os preceitos de Deus, mas que não faz aquilo que Deus quer, só cumpre ritos e mandamentos e dogmas. Cuidado, que Deus pode fazer filhos deles de qualquer lugar. Se João disse que Deus poderia fazer filhos de Abraão de pedras, quanto mais de qualquer grupo, etnia, raça, cor. Deus pode fazer filhos. Versículo 9. Ele vai dizer que o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu citei agora atrás que Jesus disse que ele é a árvore que nós somos os galhos e que devemos dar fruto. E que aquele que não der fruto será arrancado, cortado e jogado ao fogo. E aqui também João vai dizer que o machado já está posto à raiz das árvores, no plural. Nós somos essas árvores. Mas que toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Então trata de dar fruto, meu irmão e minha irmã. Trata de fazer a vontade de Deus. Não de ser um religioso. Não só apenas de fazer parte de um grupo. Mas sim de fazer parte do grupo de Deus e de fazer a vontade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi o que o mestre nos ensinou e resumiu. Se nós cumprirmos esses dois mandamentos, nós iremos consequentemente e automaticamente cumprir os demais. Mas só que esses dois são pedra dos nossos sapatos, dos nossos caminhos. Versículo 10. E as multidões lhe rogavam: que devemos fazer então? No versículo 11 João vai dizer: diante do que João as exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Ele já está nos ensinando que temos que dividir com aquele que não tem. E quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. A palavra é clara e objetiva, meu irmão. Não precisa mais de nada. Eu poderia encerrar aqui, João já falou tudo. Agora cabe a cada um de nós entender e compreender o que ele falou e seguir. Versículo 12. E chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados. Publicanos. Publicano eram aqueles que coletavam dinheiro, os impostos do povo. Mas aqueles entenderam a palavra. De certa forma. E eles indagavam: mestre, como devemos proceder? Fica a pergunta: como devemos proceder? O ensino está dado. A palavra é dita dia e noite, noite e dia, a tempo e fora de tempo, aos 4 cantos dessa terra. É como proceder diante do que ouvimos? João lhes respondeu. João nos tem a resposta. Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então aquilo que Deus nos deixou, nós não devemos exigir nada além disso. Ele não nos exige nada além disso. Deus é simples. É puro, é verdadeiro. Está aqui. Ele não nos deixou nada sobrenatural ou fora do comum ou extraordinário que a gente não consiga realizar. Não é fácil, mas precisamos fazer. Versículo 14. Então o grupo de soldados lhe inquiriu:
E quanto a nós, soldados, romanos, o que devemos fazer? E ele nos orientou. A ninguém molestais com extorsões, a ninguém roubai, não querer o que é do outro, do próximo. Se contenta com o que tu tem. Nós vivemos num mundo em que o Deus desse mundo é o dinheiro, é o mamon. Só vale quem tem dinheiro, as pessoas só se aproximam das outras por interesse, por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Aquele que não tem o que oferecer não vale de nada. E o pior, nós vivemos isso dentro do meio cristão. Será que estamos seguindo aquilo que nos foi prescrito por Deus? E ele prossegue. Nem denuncieis falsamente, nem deis falso testemunho. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Naquela época já existia extorsão, ambição, corrupção. Imagine hoje. Mas aqueles soldados tiveram a coragem de perguntar, de indagar a ele. E hoje? Será que nós temos feito uma autoanálise? Será que temos verdadeiramente cumprido o que está escrito? E este é o profeta de Deus, meu irmão. Só que o profeta de Deus, meu irmão, a palavra vai nos ensinar que ele vai batizar Jesus Cristo. E que vai dizer que não é digno de atar as correias de suas sandálias. A palavra de Deus vai nos ensinar que aquele mesmo profeta de Deus, ele não tomava bebida forte e só comia mel e gafanhotos. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem, ele levantou grande ódio no meio daquela sociedade, principalmente entre os religiosos. A palavra de Deus vai nos ensinar, meu irmão, de que aquele homem fora preso porque denunciaram adultério entre os grandes, entre os monarcas. A palavra de Deus vai nos ensinar que aquele homem é preso e que a sua cabeça é pedida como um prêmio. A palavra de Deus vai nos ensinar que aquele homem chamado João Batista era um homem que abdicou da sua vida para viver a vida de Deus. Então, meu irmão, o profeta de Deus, ele tem um preço a se pagar. E é o preço da sua vida. Mas Jesus, em certa ocasião, vai dizer para os seus discípulos que não há profeta maior nascido de mulher, a não ser João Batista. Maior profeta nascido de mulher, você sabe o que é isso? Mas para ele ganhar essa honraria do mestre, ele abdicou da sua vida. E aí ele abdicou da sua família. A palavra diz que ele estava no deserto, que ele batizava no deserto, que ele pregava no deserto. Certa ocasião, Jesus vai dizer que quem for ao deserto vê um caniço que se dobrava. A palavra de Deus vai nos ensinar que esse profeta é o maior nascido de mulher, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você acha que João estava preocupado com título? Que ele estava procurando título? Ah, eu sou o maior profeta nascido de mulher. Será que João não sabia quem verdadeiramente ele era? Se na barriga de sua mãe ele já exaltava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cristo, ainda no ventre de Maria. Quanto mais como forma humana, aquele que batizou o seu mestre. O maior se tornou o menor. Jesus vai dizer que era necessário cumprir-se as escrituras, era necessário que ele se batizasse para servir de exemplo. O maior se tornou o menor. Para que o menor
se torne maior entre os seus. Isso é um exemplo. O profeta de Deus muitas vezes foi caluniado, julgado, mal interpretado. O profeta de Deus muitas vezes foi excluído. A palavra de Deus vai dizer que João não tinha amigos aqui. Provavelmente tinha alguns. A palavra de Deus vai dizer que ele não tinha uma multidão de gente indo lá, não. Era um grupo de pessoas. A palavra de Deus vai dizer que João não construiu templo, não construiu igreja. Ele pregava ao raiar do sol. O sol escaldante no deserto. A palavra de Deus vai dizer que ele comia apenas gafanhoto e mel silvestre. Ele não se degustava de vinhos bons, de comidas boas, de refrigerantes bons, de águas importadas, de camas luxuosas em hotéis 5 estrelas. A palavra de Deus vai dizer que João não cobrava nada para pregar o evangelho. E tem coaches evangélicos, gospel, que ganham milhões e milhões para falar de Deus. Receber de graça, dar de graça. Essa é a vida de um profeta, meu irmão. E no final sabemos que ele morreu, foi decapitado. A palavra vai dizer que ele não deixou mulher, filhos. A palavra de Deus não vai dizer que ele deixou bens materiais. Ele não andava de carro, que naquela época era os cavalos, camelos. Ele andava a pé. Muito provavelmente com um grupo pequeno de seguidores e alunos. Mas a palavra de Deus nos diz que ele era cheio do Espírito. Que o dinheiro não compra. Que as coisas desse mundo não se comparam. Que a fama desse mundo, com milhões e milhões de seguidores em Instagram e YouTube, não se compara. Que os hotéis mais luxuosos, as mansões de milhares e milhares de milhões compram, mas não compra aquilo que João Batista tinha. O Espírito de Deus, a comunhão com Deus, o arauto do Senhor. Então, meu irmão, eu te pergunto, tu quer pagar o preço? Quer ser um profeta de Deus nesses dias atuais? Se tu queres, amém. Mas está preparado para o que vem? Para o preço que se tem a se pagar? Deus chama pessoas assim, que estão dispostas a pagar o preço, que estão dispostas a abdicar de suas vidas, dos prazeres do mundo e da carne para viver algo sobrenatural e espiritual. Então nós terminamos aqui, meu irmão. E eu te convido mais uma vez e te agradeço se tu continuou até aqui vendo esse vídeo. Se esse vídeo tocar em pelo menos uma pessoa, meu irmão, eu já ganhei. Eu já fiz o meu trabalho. Mas se ele chegar a mais pessoas ainda, glória a Deus. A glória é de Deus, a honra é de Deus, não é minha. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Propaga essa palavra para outro irmão. Pede para que ele também acompanhe. Que nós estamos aqui para levar essa palavra a ti, ao mundo, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus. Então fique na paz. Um bom dia. Shalom, shalom, meu irmão.